Metafísica, por Aristóteles, o filósofo. Tradução e notas de Edson Bini. Editora Edpro, canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram este belíssimo livro. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo, se é possível via Pix, PayPal, Apoia-se, Vaquinha, os links estão todos no descritivo, centavos serão muito bem-vindos. Também é possível auxiliar o canal comprando livros que chegaram até mim, para que sejam gravados pela lista da Amazon, como nos fez o Wilhelm. É graças a ele que ouvimos aqui este livro, que agora gravo. Metafísica de Aristóteles. Aliás, ele nos comprou não só esse, mas muitos outros livros de grandíssima generosidade. Muito obrigada, meu caro, mais uma vez. Não me canso de agradecer. Então faça parte você também, caso concorde e goste do meu trabalho aqui feito, é claro. E queira participar, portanto. E também é possível ser membro aqui deste canal. Agradeço a todos que fazem parte da comunidade de membros. As assinaturas começam a R$ 1,99 ao mês. Caso isso, meu trabalho valha. Há diversas possibilidades. Dê uma olhada. E claro, caso você não queira, não concorde em financiar o que aqui é feito, você pode fazê-lo de graça, curtindo, compartilhando, comentando, inscrevendo-se no canal, caso já não tenha feito, pois tudo isso faz diferença em termos de engajamento nesta plataforma. Então, caso você pense que esse conteúdo é relevante e que deve ser conhecido por mais pessoas, que mais pessoas devam ter acesso a ele, bom, curtindo, compartilhando, comentando é uma maneira de fazê-lo mais visível. Muito obrigada a todos pela presença. Seguimos para o terceiro livro. Eu desejo a todos uma boa escuta. Primeiro, é necessário, numa perspectiva da ciência que ora investigamos, que comecemos por descrever as questões que devem ser discutidas em primeiro lugar. Estas consistem de todas as opiniões divergentes sustentadas acerca dos primeiros princípios e também de qualquer outra opinião além dessas que pareça ter passado despercebida. Ora, para aqueles que desejam livrar-se de dificuldades, constitui um critério proveitoso encará-las cabalmente, uma vez que a subsequente certeza é uma libertação intelectual das prévias dificuldades, libertação esta que é impossível quando desconhecemos o nó que nos mantém atados. A dificuldade do intelecto indica a presença de um nó no assunto, pois em sua dificuldade, o intelecto acha-se na mesma condição de homens amarrados. Em ambos os casos, é impossível executar qualquer movimento avante. Daí, devermos primeiramente sondar todas as dificuldades, quer pelas razões indicadas, quer também porque os que iniciam uma investigação sem uma prévia avaliação das dificuldades são como indivíduos que desconhecem o próprio rumo. Além disso, não se sabe sequer se a coisa necessitada foi descoberta ou não. Para esses indivíduos, o fim não se revela claro, embora se revele a quem já encarou as dificuldades. Ademais, aquele que ouviu e tornou-se ciente de todas as teorias conflitantes, como aquele que ouviu ambos os lados de um processo legal, está necessariamente mais apto a julgar. A primeira dificuldade diz respeito aos assuntos que discutimos em nossas observações preliminares. A investigação das causas pertence a uma única ciência ou a mais de uma? Tem esta ciência que especular apenas os primeiros princípios da substância ou deve ocupar-se também dos princípios que todos utilizam para demonstração? Por exemplo, se é possível simultaneamente afirmar e negar uma e mesma coisa? E outros princípios similares? E se diz respeito à substância, haverá uma ciência que se ocupa de todas as substâncias? Ou mais de uma? E se mais de uma, são todas afins? Ou deveríamos chamar algumas delas de tipos de sabedoria e outras de algo diverso? Eis outra questão que requer investigação. Sustentamos a existência apenas de substâncias sensíveis ou há também outras? E sustentamos que há somente uma classe de substâncias não sensíveis ou mais de uma, como afirmam os que propõem as formas e os objetos matemáticos como intermediários entre as formas e as coisas sensíveis? Essas questões, portanto, como digo, têm que ser consideradas, como adicionalmente se nossa investigação diz respeito somente às substâncias ou também aos atributos essenciais da substância,
e complementarmente, com relação ao mesmo e o outro, o semelhante e o dessemelhante e o contrário, e com relação ao anterior e posterior, e todos os demais termos desse jaez que os dialéticos tentam investigar, mas baseando a sua investigação exclusivamente em opiniões aceitas pelo povo. É preciso que examinemos a quais domínios pertence o estudo de todas essas questões. Precisamos igualmente examinar todos os atributos essenciais dessas mesmas coisas, e não simplesmente o que é cada uma delas, mas inclusive se cada uma possui um oposto, e se os primeiros princípios e elementos das coisas são os gêneros nos quais se enquadram ou as partes pré-existentes em cada coisa é dividida, ou as partes pré-existentes em que cada coisa é dividida. E se são os gêneros, se são aqueles predicados em última instância dos indivíduos ou os gêneros primários, por exemplo, se animal ou homem é o primeiro princípio e o mais independente do individual. Acima de tudo, o mais, necessitamos considerar e dedicar-nos à questão de haver qualquer outra causa per se além da matéria, e em caso afirmativo, se é dissociável da matéria, e se é um ou muitos, e se há alguma coisa à parte dessa coisa concreta, por coisa concreta entendo a matéria associada a tudo o que dela é predicado, ou nada. Ou se há em alguns casos, porém não em outros, e quais são esses casos? E ainda mais, é preciso indagarmos se os primeiros princípios têm número ou tipo limitados, tanto aqueles nas definições quanto aqueles no substrato, e se os princípios das coisas perecíveis e das imperecíveis são idênticos ou diferentes. Ademais, se todos são imperecíveis, ou se os das coisas perecíveis são perecíveis. Adicionalmente, colocamo-nos ante a mais difícil e desnorteante de todas as questões. Se a unidade e o ser, como sustentavam os pitagóricos e Platão, não são distintos, mas a substância das coisas. Ou se assim não o é, e se o substrato é algo diferente, como Empédocles sustenta da amizade, um outro pensador do fogo e um outro da água ou ar. E se os primeiros princípios são universais ou semelhantes a coisas individuais, e se existem em potência ou ato, e se sua potencialidade ou atualidade depende de alguma coisa além do movimento. Todas essas questões apontadas podem envolver considerável dificuldade, e ainda precisamos indagar se números, linhas, figuras e pontos são substâncias ou não em qualquer sentido, e se são dissociados das coisas sensíveis ou inerentes a elas. No tocante a todos esses problemas, não só é difícil apreender a verdade com respeito a eles, como já é difícil enunciar adequadamente todas as dificuldades. Segundo, começando, portanto, pelo primeiro ponto levantado, se cabe a uma só ciência ou a mais de uma investigar todos os tipos de causas. Como é possível que uma só ciência apreenda os primeiros princípios, a não ser que estes sejam contrários? Em muitas coisas não estão todos presentes. Como é possível que um princípio do movimento esteja em coisas imóveis, imutáveis, ou na natureza do bem, uma vez que tudo o que é bem em si mesmo e em função de sua própria natureza é um fim e, portanto, uma causa, visto que, em virtude dele, outras coisas são geradas e passam a existir? E o fim e o propósito é o fim de alguma ação, e todas as ações implicam um movimento. A conclusão é que seria impossível que esse princípio existisse em coisas imóveis, imutáveis, ou que pudesse haver qualquer bem absoluto. Daí também nas matemáticas nada é demonstrado por meio dessa causa, nem tampouco há qualquer demonstração do tipo, porque é melhor ou pior. De fato, não há pessoa alguma que leve em conta uma tal consideração, e assim por isso alguns dos sofistas, dos quais tomamos o exemplo de Aristipo, ridicularizavam as matemáticas sob o fundamento de que nas outras artes, mesmo nas manuais como a carpintaria e a sapataria, toda a explicação dada é do tipo porque é melhor ou pior, enquanto as matemáticas não avaliam bens e males. Por outro lado,
Se houver muitas ciências das causas e uma diferente para cada princípio diferente, qual destas ciências será considerada aquela que buscamos? Ou qual dos mestres destas ciências será considerado o mais sábio no assunto que estamos investigando? Isso porque é possível para todos os tipos de causa aplicar-se ao mesmo objeto. Por exemplo, com referência a uma casa, a origem do movimento é a arte e o construtor. A causa final é a função desempenhada pela casa. A matéria é a terra e as pedras, e a formação é a definição. Ora, com base na nossa discussão anterior de qual das ciências deve ser chamada de sabedoria, há razões para atribuir o nome a cada uma delas. Na medida em que ela é o tipo mais soberano e competente de conhecimento, o que as outras ciências, tal como escravas, não podem sequer contradizer, o conhecimento do fim e do bem assemelha-se a ela, uma vez que tudo o mais é em função do fim. Entretanto, na medida em que foi definida como conhecimento dos primeiros princípios e do mais cognoscível, será o conhecimento da essência que se assemelhará à sabedoria. Pois, embora haja muitos meios de compreender a mesma coisa, dizemos que aquele que reconhece uma coisa por ser ela alguma coisa, conhece mais do que aquele que a reconhece por não ser alguma coisa. E mesmo no primeiro caso, uma pessoa conhece mais do que outra pessoa, e conhece mais do que todas aquela que conhece o que é uma coisa, e não aquela que conhece seu tamanho, qualidade ou capacidade natural de atuar ou ser objeto de ação. Ademais, também em todos os demais casos, mesmo naqueles em que é possível demonstração, consideramos que conhecemos uma coisa particular quando conhecemos o que ela é. Por exemplo, qual é a quadratura de um retângulo? Resposta: a descoberta de uma média proporcional aos seus lados, e analogamente em outros casos. Quanto às gerações, ações e todos os tipos de mudança, conhecemos-las quando conhecemos o princípio do movimento, o que é distinto do fim, e a ele oposto. A conclusão é que seria de supor-se que a investigação de cada uma dessas causas coubesse a uma ciência diferente. Também, relativamente aos princípios demonstrativos, é discutível se estes também são objetos de uma só ciência ou de muitas. Refiro-me com a palavra demonstrativos aos axiomas dos quais procedem todas as demonstrações. Por exemplo, todas as coisas têm que ser ou afirmadas ou negadas, e é impossível simultaneamente ser e não ser. E todas as demais proposições desse caráter. Há uma só ciência, tanto desses princípios quanto da substância, ou duas ciências distintas? E se há apenas uma, qual das duas devemos considerar como sendo a que estamos agora buscando? Não é provável que ambos os assuntos pertençam a uma só ciência, pois por que deveria a pretensão de compreender esses princípios ser própria da geometria e não de qualquer outra ciência? Portanto, se pertencem igualmente a qualquer ciência e ainda assim não podem pertencer a todas, a compreensão desses princípios não é mais particular à ciência que investiga substâncias do que a qualquer outra ciência. Além disso, em que sentido pode haver uma ciência desses princípios? Já sabemos o que cada um deles é, e, ao menos em outras ciências, empregam-nos como nos sendo conhecido. Se, entretanto, há uma ciência demonstrativa deles, terá que haver algum gênero subjacente, e alguns dos princípios serão derivados de axiomas, ao passo que outros ficarão sem demonstração, pois não é possível haver demonstração de tudo, visto que a demonstração tem que proceder de alguma coisa, tem que possuir algum tema e provar algo. Disso decorre a necessidade de haver algum gênero de coisas demonstráveis, porquanto todas as ciências demonstrativas empregam axiomas. Por outro lado, se a ciência da substância for distinta da ciência desses princípios, qual será, em função da sua própria natureza, a mais competente e anterior? Os axiomas são maximamente universais e os primeiros princípios de todas as coisas. E se não couber ao filosófico, a quem mais caberá especular o que é verdadeiro e o que é falso a respeito delas? Em geral, há uma ciência de todas as substâncias ou mais do que uma? No segundo caso, a que tipo de substância deveremos supor que esta ciência concerne? Por outro lado, é improvável que haja uma ciência de todas as substâncias, pois neste caso haveria uma ciência demonstrativa de todos os atributos,
na suposição de que toda ciência demonstrativa proceda de crenças aceitas e investigue os atributos essenciais referentes a um objeto definido de estudo. Assim, especular os atributos essenciais relacionados ao mesmo gênero é a função da mesma ciência procedente das mesmas crenças, isto porque o assunto pertence a uma ciência. O mesmo ocorrendo com os axiomas, quer pertençam à mesma ciência, quer a uma diferente. Identicamente quanto aos atributos, quer sejam especulados por essas próprias ciências, quer por uma que seja delas derivada. E que se indague, essa investigação diz respeito exclusivamente às substâncias ou também aos seus atributos? Quero dizer, por exemplo, se o sólido é um tipo de substância e igualmente o são linhas e superfícies, será da esfera da mesma ciência tanto investigá-los quanto aos atributos de cada uma dessas classes, os atributos demonstrados pelas ciências matemáticas? Ou será de uma ciência diferente? Se for da mesma esfera, então a ciência da substância seria também, num certo sentido, demonstrativa, e, todavia, não parece haver qualquer demonstração do o que é. E se pertencer ao campo de outra ciência, qual será a ciência que investiga os atributos da substância? Eis uma questão muito difícil de ser respondida. Na sequência, cabe-nos dizer que só existem substâncias sensíveis ou que também existem outras? E há realmente somente um tipo de substância ou mais de um, como sustentam os que discursam sobre formas e intermediários, que afirmam ser os objetos das ciências matemáticas? Em que sentido dizemos ser as formas, tanto causa quanto substância, foi indicado em nossa discussão inicial deste assunto. Embora isso envolva dificuldades em vários aspectos, o mais despropositado é a doutrina segundo a qual há certas coisas independentemente daquelas do universo sensível, e que essas coisas são idênticas às coisas sensíveis, salvo pelo fato de serem eternas, enquanto as coisas sensíveis são perecíveis. Pois afirmam nada mais, nada menos que há um homem absoluto, um cavalo absoluto e uma saúde absoluta, no que procedem de modo muito semelhante aos que afirmam que há deuses, mas sob forma humana, posto que, como estes inventaram nem mais nem menos do que seres humanos eternos, aqueles simplesmente fizeram das formas coisas sensíveis eternas. Além disso, se alguém propuser intermediários distintos das formas e das coisas sensíveis, terá muitos embaraços pela frente, porque é evidente que não só haverá linhas à parte tanto de linhas ideais quanto de linhas sensíveis, como ocorrerá mesmo com cada uma das outras classes, Assim como a astronomia é uma das ciências matemáticas, terá que haver um céu além do céu sensível, e um sol, e uma lua, e todos os outros corpos celestes. Mas como crer nestas coisas? Se não é razoável sequer supor que o céu é imóvel, supô-lo móvel é inteiramente impossível. O mesmo ocorre com os objetos da óptica e com a teoria matemática da harmonia. Estes também, por razões idênticas, não podem existir independentemente de objetos sensíveis. Porque, se houver objetos intermediários dos sentidos e das sensações, claramente haverá também animais intermediários entre os animais ideais e os animais perecíveis. Poder-se-ia também levantar a questão quanto a que tipo de objetos cabe nos procurar para essas ciências, pois se tivermos que admitir que a única diferença entre a mensuração e a geometria é que uma diz respeito às coisas que nos são perceptíveis e a outra às coisas que não podemos perceber, está claro que haverá uma ciência paralela à medicina e cada uma das demais ciências intermediária entre a medicina ideal e a medicina que conhecemos. Contudo, como é isso possível? Se neste caso haveria uma classe de coisas saudáveis distintas das que são sensíveis e do idealmente saudável. Tampouco, ao mesmo tempo, é verdade que a mensuração diz respeito a magnitudes sensíveis e perecíveis, pois neste caso pereceria como elas perecem. Nem igualmente poderia a astronomia dizer respeito a magnitudes sensíveis ou ao céu que vemos acima de nós, pois tal como linhas sensíveis não são como aquelas às quais o geômetra refere-se, visto que nada há sensível que seja reto ou curvo nesse sentido, pois um círculo traçado por nós toca uma régua não num ponto, mas do modo que Protágoras costumava dizer ao refutar os geômetras, as trajetórias e órbitas nos céus não são como as discutidas pela astronomia,
nem possuem os símbolos do astrônomo a mesma natureza dos astros. Alguns, entretanto, declaram que esses chamados intermediários entre formas e coisas sensíveis efetivamente existem, mas não realmente separadamente destas, mas nelas. Seria excessivamente demorado examinar detalhadamente todas as impossíveis consequências dessa teoria. Basta, contudo, observar o seguinte: segundo ela, não é lógico que isso se limite aos intermediários, sendo claramente possível que também as formas estivessem nas coisas sensíveis, uma vez que o mesmo argumento é aplicável a ambos. A consequência necessária é que dois sólidos têm que ocupar o mesmo espaço, e que as formas não podem ser imóveis, posto que presentes em coisas sensíveis que se movem. E, em geral, qual o propósito de supor a existência de intermediários a não ser em coisas sensíveis? Os mesmos absurdos de antes resultarão, isto é, haverá um céu além do céu sensível, somente que não deslocado em relação a ele, mas no mesmo espaço, o que é ainda mais impossível. Terceiro. Assim, é muito difícil dizer não somente qual a posição a ser adotada com as questões citadas anteriormente, a fim de alcançar a verdade, como também no caso dos primeiros princípios, se devemos supor que os gêneros, ou mais simples constituintes de cada coisa particular, são mais verdadeiramente os elementos e primeiros princípios das coisas existentes. Por exemplo, concorda-se geralmente que os elementos e primeiros princípios da fala são as coisas de que, sob a sua forma mais simples, toda a fala é composta, e não o termo comum fala. E no caso de proposições geométricas, nós as chamamos de elementos, cujas demonstrações são incorporadas nas demonstrações de todas as demais, ou da maioria delas. Mais uma vez, no que diz respeito aos corpos, tanto os que sustentam que há muitos elementos, quanto os que sustentam que há um, chamam as coisas das quais os corpos são compostos e constituídos de primeiros princípios. Empédocles, por exemplo, afirma que o fogo e a água e as demais coisas que lhes são associadas são os elementos presentes nas coisas e dos quais estas são compostas. Não se refere a eles como gêneros das coisas. No que tange às outras coisas, também, se alguém deseja sondar a sua natureza, observa, por exemplo, de quais partes é constituída uma cama e como são combinadas, e então compreende a natureza da cama. Assim, a julgar por esses argumentos, os primeiros princípios não seriam os gêneros das coisas. Contudo, do ponto de vista de que é através de definições que conseguimos conhecer cada coisa particular, e de que os gêneros são os primeiros princípios das definições, os gêneros têm também que ser os primeiros princípios das coisas definidas. E se obter conhecimento das coisas é o obter da espécie de acordo com a qual as coisas são nomeadas, os gêneros são primeiros princípios da espécie. E aparentemente alguns, mesmo entre os que chamam a unidade ou o ser, ou o grande ou o pequeno, de elementos das coisas, tratam-nos como gêneros. Tampouco é possível falar dos primeiros princípios em ambos os sentidos. Tampouco é possível falar dos primeiros princípios em ambos os sentidos. A fórmula da substância é una, mas a definição por gêneros será diferente daquela que nos informa de que partes uma coisa é composta. Além disso, supondo que os gêneros são primeiros princípios na acepção mais verdadeira, teremos que considerar os gêneros primários como sendo primeiros princípios ou os termos finais predicados diretamente dos indivíduos. Também esta questão envolve uma certa disputa, uma vez que, se os universais são sempre mais verdadeiramente primeiros princípios, está claro que a resposta será os gêneros superiores, posto serem estes predicados de tudo. Então haverá tanto os primeiros princípios de coisas, quanto há gêneros primários. E assim, tanto a unidade quanto o ser serão primeiros princípios e substâncias, visto que são, no mais elevado grau, predicados de todas as coisas. Mas é impossível que a unidade ou o ser seja um gênero de coisas existentes, uma vez que há necessariamente diferenças de cada gênero, e cada diferença tem que ser singular. Entretanto,
revela-se impossível ou para a espécie do gênero ser predicada das diferenças específicas, ou para o gênero ser predicado sem sua espécie. Consequentemente, se a unidade ou o ser for um gênero, não há diferença quanto ao ser ou à unidade. Mas, se não forem gêneros, tampouco serão primeiros princípios, supondo serem os gêneros primeiros princípios. E, ademais, os termos intermediários, tomados juntamente com as diferenças, serão gêneros até os indivíduos. De fato, embora pensem alguns como sendo tais, outros não são considerados como tais. Que se acrescente que as diferenças são mais verdadeiramente princípios do que os gêneros, e se estes são também princípios, temos um número quase infinito de princípios, particularmente se fizermos do gênero primário um princípio. Além disso, se a unidade realmente pertence mais à natureza de um princípio, e o indivisível é uma unidade, e tudo que é indivisível o é quer em quantidade, quer em espécie, e o indivisível em espécie é anterior ao divisível, e os gêneros são divisíveis em espécie, então é, ao contrário, o predicado mais inferior que será uma unidade. Pois ser humano não é o gênero de indivíduos humanos. Ademais, quanto às coisas que admitem anterioridade e posterioridade, aquilo que é predicado das coisas não pode existir à parte delas. Por exemplo, se 2 for o primeiro número, não haverá um número à parte da espécie dos números. Analogamente, não haverá uma figura à parte da espécie das figuras. Mas se os gêneros não existirem à parte da espécie nestes casos, dificilmente existirão em outros, porque se supõe que os gêneros muito provavelmente existem nesses casos. No que toca aos indivíduos, porém, não há anterioridade e posterioridade. Que se acresça que, quando se trata do melhor ou pior, o melhor é sempre anterior, de modo a não haver gênero também nestes casos. A julgar por essas considerações, parece que são os termos predicados dos indivíduos e não os gêneros que são os primeiros princípios. Mas, por outro lado, não é fácil dizer em que sentido os entenderemos como sendo princípios, uma vez que o primeiro princípio e causa tem que ser a parte das coisas de que é princípio e causa e ser capaz de existir quando delas dissociado. Mas por que deveríamos supor que uma tal coisa existe à parte do individual, exceto no fato de ser predicada universalmente e de todos os termos? E com efeito, se esta for uma razão suficiente, serão ao contrário os conceitos mais universais que devem ser considerados princípios, e assim os gêneros primários serão os princípios. Quarto, é nesse sentido que há uma dificuldade de todas a mais árdua, mas aquela cujo exame é o mais necessário e com a qual nossa investigação agora diz respeito. Se nada existe à parte das coisas individuais, e se estas são em número infinito, como é possível obter conhecimento do numericamente infinito? Afinal, obtemos conhecimento de todas as coisas somente na medida em que contém algo universal, alguma característica singular e idêntica. Mas se isso é essencial e tem que haver algo à parte das coisas individuais, tem que ser os gêneros, ou o mais inferior ou o mais elevado. Entretanto, já concluímos ser isso impossível. Ademais, se admitirmos na íntegra que alguma coisa existe à parte da coisa concreta, quando algo é predicado da matéria, deve existir alguma coisa correspondente a cada grupo de indivíduos? Ou a alguns e não a outros? Ou a nenhum? Se nada existe à parte das coisas individuais, nada será inteligível, tudo será sensível, e não haverá conhecimento de coisa alguma, a menos que se sustente que a percepção sensorial seja conhecimento. Tampouco, adicionalmente, qualquer coisa será eterna ou imutável, uma vez que todas as coisas sensíveis são todas perecíveis e mutáveis. Além disso, se nada é eterno, até a geração é impossível, pois é necessário haver alguma coisa que se torne alguma coisa, isto é,
da qual alguma coisa seja gerada, numa série em que o derradeiro termo seja não gerado, ou seja, se houver qualquer fim para a série e for impossível a geração ocorrer a partir do nada. Além disso, se há geração em movimento, é necessário haver também limite, pois se nenhum movimento é infinito, todo movimento tem um fim. E o que não é capaz de ser completamente gerado, vir a ser completamente, não pode começar a ser gerado, começar a vir a ser. E o que foi gerado, veio a ser, tem que ser tão logo haja sido gerado, tenha vindo a ser. Além disso, se a matéria existe à parte em função de ser não gerada, é ainda mais provável que a substância, isto é, aquilo em que a matéria está, a qualquer dado tempo, se tornando, deva existir. Se nenhum nem outro existem, nada existe de modo algum. Mas uma vez sendo isso impossível, tem que haver algo à parte do todo concreto, ou seja, a configuração ou forma. Todavia, mais uma vez, se o supormos, teremos diante de nós uma dificuldade expressa na pergunta: em que casos nós o suporemos e em que caso não o suporemos? Está claro que não poderemos supô-lo em todos eles, pois não devemos supor que uma casa particular existe à parte de casas particulares. Ademais, devemos considerar a essência de todas as coisas, por exemplo, dos seres humanos, como singular? Isso é absurdo, pois todas as coisas cuja essência é singular são singulares. Então, é múltipla e diversa? Isso também é ilógico. E, ademais, como a matéria torna-se cada uma dessas coisas individuais? E como é o todo concreto, tanto matéria quanto forma? Adicionalmente, seria possível apresentar a seguinte dificuldade em torno dos primeiros princípios. Se sua espécie é singular, nenhum deles será singular numericamente, nem sequer a ideia de unidade ou de ser. E como pode haver conhecimento, a não ser que haja algum termo universal? Por outro lado, se são singulares numericamente e cada um dos princípios é uno, e não, como no caso das coisas sensíveis, diferente em coisas diferentes, por exemplo, uma vez que uma dada sílaba é sempre da mesma espécie, seus primeiros princípios são sempre os mesmos na espécie, mas somente na espécie, posto que são essencialmente diferentes no número. Se os primeiros princípios são unos, singulares, não nesse sentido, porém numericamente, nada haverá a parte dos elementos, pois inexiste diferença de significado entre numericamente uno e individual. Eis o que entendemos por individual, o numericamente uno. Mas por universal, entendemos o que é predicável de indivíduos. Consequentemente, tal como se os elementos da fala fossem numericamente limitados, toda a literatura se resumiria nesses elementos, visto que não poderia haver duas ou mais letras da mesma espécie. Há uma dificuldade tão séria como qualquer outra, que foi desconsiderada tanto pelos atuais pensadores quanto por seus predecessores. A saber, se os primeiros princípios das coisas perecíveis e imperecíveis são idênticos ou distintos. Com efeito, se são idênticos, como algumas coisas são perecíveis e outras imperecíveis? E qual a causa disso? A escola de Hesíodo e todos os mitólogos consideraram apenas o que parecia razoável para eles próprios, não se importando conosco, pois ao afirmarem serem os primeiros princípios de deuses e nascidos dos deuses, declaram que todos os seres que não provaram o néctar e a ambrósia tornaram-se mortais, claramente empregando estas palavras num sentido significativo para eles próprios. Entretanto, no que diz respeito à própria aplicação e sentido de tais causas, suas afirmações escapam à nossa compreensão. Com efeito, se é por prazer que os deuses ingerem néctar e ambrósia, estes de maneira alguma são causas de suas existências. Se é para preservar a vida, como podem deuses que requerem nutrição ser eternos? Entretanto, não vale a pena examinar seriamente as sutilezas dos mitólogos. Devemos, contudo, considerar os que apresentam demonstração de suas afirmações
indagar-lhes por que, afinal, coisas que consistem dos mesmos elementos são algumas de natureza eterna, enquanto outras são perecíveis. E uma vez que esses pensadores não indicam qualquer razão para essa opinião, e não é razoável que as coisas sejam assim, fica evidente que as causas e os princípios das coisas não podem ser idênticos. Mesmo o pensador que se poderia supor discursar com maior consistência, Empédocles, coloca-se na mesma situação, posto que propõe que o conflito constitui um tipo de princípio que é a causa da destruição e, não obstante, o conflito pareceria produzir tudo, exceto o uno, pois tudo, salvo Deus, origina-se dele. De qualquer modo, eis o que ele diz. Abre aspas. Do que se desenvolveu tudo o que foi, e é, e será no futuro. As árvores, os homens e as mulheres, os animais e as aves, e os peixes nutridos pela água, e os deuses muito longevos. Fecha aspas. A implicação é evidente, mesmo independentemente destas palavras, pois se não houvesse havido conflito nas coisas, todas as coisas teriam sido una, como ele diz, abre aspas. Quando elas se uniram, o conflito permaneceu o mais afastado, fecha aspas. Assim conclui-se a partir dessa teoria que Deus, o mais abençoado dos seres, é menos sábio do que os outros, pois não conhece todos os elementos, já que não possui o conflito dentro de si. E o conhecimento é por analogia. Abre aspas. Pela terra, ele diz, percebemos a terra. Pela água, a água. Pelo ar, o ar divino. Pelo fogo, o fogo que consome. O amor pelo amor e o conflito pelo triste conflito. Fecha aspas. Todavia, e este foi o nosso ponto de partida, o que ao menos evidencia-se é que, com base em sua teoria, conclui-se que o conflito é tanto causa da destruição quanto do ser. Tampouco, analogamente, é o amor a causa do ser, pois ao combinar as coisas na unidade, ele destrói tudo mais. Além disso, Empédocles não explica o efetivo processo de mudança, dizendo apenas que é assim por natureza. Abre aspas. Mas quando o conflito, crescendo grandioso nos membros, irrompeu para a honra, quando o tempo se cumpriu, o qual é, por sua vez, fixado para eles por um vigoroso juramento, fecha aspas. Isso sugeriria que a mudança era uma necessidade, mas ele não indica a causa da necessidade. Mas até aqui sua teoria é coerente. Ele não representa algumas coisas como sendo perecíveis e outras como imperecíveis, mas torna todas perecíveis, exceto os elementos. A dificuldade com a qual agora lidamos é porque algumas coisas são perecíveis e outras não, supondo que provêm dos mesmos princípios. As observações anteriores bastam para mostrar que os princípios não podem ser idênticos. Se, porém, são diferentes, uma dificuldade que se apresenta agora é serem eles próprios considerados como imperecíveis ou perecíveis. De fato, se são perecíveis, está claro que necessariamente também são oriundos de alguma coisa a mais, ou seja, consistem de certos elementos, pois todas as coisas que perecem, perecem através da dissolução dos elementos dos quais consistem. Por conseguinte, conclui-se que há outros princípios anteriores aos primeiros princípios, mas isso é impossível, quer a série se detenha ou proceda para o infinito. E além disso, como podem coisas perecíveis existir se seus princípios forem suprimidos? Por outro lado, se os princípios são imperecíveis, por que alguns princípios imperecíveis produzem coisas perecíveis e outros coisas imperecíveis? Isso não é razoável. Ou é impossível, ou requer maiores explicações. Acresça que ninguém sequer tentou sustentar diferentes princípios. Sustentam princípios idênticos para todas as coisas. Entretanto, engolem a dificuldade que levantamos em primeiro lugar, como se a considerassem uma bagatela. Mas a questão mais árdua de todas a ser investigada e ao mesmo tempo a mais necessária do prisma da descoberta da verdade é se afinal o ser e a unidade são substâncias das coisas existentes, não sendo cada um deles nada mais do que ser e unidade, respectivamente, ou se devemos inquirir o que são exatamente ser e unidade
havendo alguma outra natureza a eles subjacente. Alguns adotam a primeira dessas opiniões acerca da natureza do ser e da unidade, outros a segunda. Platão e os pitagóricos afirmam que nem o ser nem a unidade são qualquer coisa a mais do que eles mesmos, sendo esta sua natureza, sua essência, sendo simplesmente ser e unidade. Os físicos, porém, por exemplo, Empédocles, explicam o que é a unidade reduzindo-a a alguma coisa, por assim dizer, mais inteligível. Porquanto pareceria que, por amor, Empédocles entende unidade. De qualquer modo, o amor é a causa da unidade em todas as coisas. Outros identificam o fogo e outros o ar com essa unidade e ser, dos quais consistem as coisas e a partir dos quais foram geradas, vieram a ser. Os que postulam elementos em maior número também adotam a mesma opinião, uma vez que eles igualmente precisam identificar a unidade e o ser com todos os princípios por eles conhecidos, reconhecidos. E conclui-se que, a menos que se suponha serem a unidade e o ser substâncias em algum sentido, nenhum dos outros universais pode ser substância, uma vez que a unidade e o ser são os mais universais de todos os termos. E se não há unidade absoluta, ou ser absoluto, não é possível que nenhum outro conceito possa existir à parte dos assim chamados particulares. Ademais, se a unidade não é substância, está claro que o número não pode ser uma característica independente das coisas, pois o número é unidade, e a unidade é simplesmente alguma coisa cuja essência é ser um. Por outro lado, se há unidade e ser absolutos, suas substâncias têm que ser unidade e ser, pois nenhum outro termo é predicado universalmente de unidade e ser, mas somente esses próprios termos. E também, se há ser absoluto e unidade absoluta, é extremamente difícil conceber como possa haver qualquer coisa além deles. Quero dizer, como podem as coisas ser mais do que uma vez que aquilo que é algo além do que é, não é? Consequentemente, de acordo com o argumento de Parmênides, é forçoso inferir que todas as coisas são uma, isto é, o ser. Num caso ou noutro, impõe-se uma dificuldade, pois se a unidade não é uma substância, ou se há unidade absoluta, o número não pode ser uma substância. Já foi indicado porque é assim se a unidade não for uma substância, e se for, haverá a mesma dificuldade que há acerca do ser. Com efeito, por que motivo, se não a partir de um absoluto ou unidade absoluta, poderia haver um outro um? Seria necessário ser ele não um. Mas todas as coisas são ou uma ou muitas das quais cada uma é uma. Todas as coisas são ou uma ou muitas das quais cada uma é uma. Acrescente-se que, se a unidade absoluta for indivisível, de acordo com o axioma de Zenão, ela nada será, pois diz ele que aquilo que não torna uma coisa maior quando a ela é adicionado, nem a torna menor quando é dela subtraído, não é uma coisa existente, supondo claramente que o que existe é grandeza espacial. E se é grande espacial e se é grandeza espacial, é corpórea, uma vez que o corpóreo existe em todas as dimensões, ao passo que as outras grandezas, por exemplo, a superfície ou a linha, quando adicionadas a uma coisa de uma maneira, a aumentarão, mas quando adicionadas de outra, não aumentarão. E o ponto ou unidade não aumentará uma coisa de maneira alguma. Mas visto que a opinião de Zenão é muito rudimentar e precária, sendo possível uma coisa ser indivisível de tal modo que possa ser defendida mesmo diante de seu argumento, pois uma tal coisa, quando adicionada, aumentará alguma coisa em número, embora não em tamanho, ainda assim, como pode uma grandeza ser composta de uma ou mais dessas coisas indivisíveis? É como dizer que a linha é composta de pontos. Ademais, mesmo que se suponha que seja de tal modo que o número seja gerado, como alguns afirmam, do próprio uno e de alguma coisa a mais que não é um,
Devemos, a despeito disso, indagar por que e como a coisa gerada será num momento número e no outro grandeza. Se o não era desigualdade, e o mesmo princípio em ambos os casos, posto não ficar claro como a grandeza possa ser gerada ou a partir do uno e esse princípio, ou a partir de um número e esse princípio. Quinto, disso emerge a questão de se os números, corpos, superfícies e pontos são ou não são substâncias. Se não são, a questão do que é o ser e do que são as substâncias das coisas nos deixa perplexos, visto que modificações, movimentos, relações, disposições e razões não parecem indicar a substância de coisa alguma. São todos predicados de um substrato, e nenhum deles é uma coisa definida. Quanto ao que especialmente se supõe que indique substância, a saber, a água, a terra, o fogo e o ar, do que são compostos os corpos complexos, seu calor, frio e similares, são modificações, não substâncias. E é somente o corpo que sofre essas modificações que persiste como algo real e um tipo de substância. Junte-se a isto que o corpo é menos verdadeiramente substância do que a superfície, e a superfície do que a linha, e a linha do que a unidade ou o ponto, porque é através destes que o corpo é definido, e parece que eles são possíveis sem o corpo, mas que o corpo não pode existir sem eles. Esta é a razão por que o indivíduo ordinário e os pensadores mais antigos supuseram que substância, ser e corpo são idênticos. E tudo mais são modificações do corpo, e, consequentemente, também que os primeiros princípios dos corpos são os primeiros princípios das coisas existentes, ao passo que os pensadores mais recentes, reputados como os mais sábios, supuseram que a substância e o ser são números. Como dissemos, se essas coisas não são substâncias, não há de modo algum substância ou ser, já que os atributos dessas coisas com certeza carecem do direito de ser classificados como coisas existentes. Por outro lado, se houver um consenso de que linhas e pontos são mais verdadeiramente substâncias do que o são os corpos, embora não possamos ver a que tipo de corpos pertencem, uma vez que não podem estar em corpos sensíveis, ainda assim não haverá substância. Ademais, é evidente que todas essas linhas são divisões do corpo, ou em largura, ou em profundidade, ou em comprimento. Que se acresça que todo tipo de figura está igualmente presente num sólido, de sorte que se Hermes não está na pedra, tampouco está a metade do cubo no cubo, como uma figura determinada. E, consequentemente, tampouco está a superfície, pois se qualquer tipo de superfície nele estivesse, essa superfície seria o que define metade do cubo. O mesmo argumento é aplicável à linha, ao ponto e à unidade. Conclui-se que, por mais verdadeiro que possa ser que o corpo seja a substância, se superfícies, linhas e pontos forem mais verdadeiramente substâncias do que o corpo é, e eles não são substâncias em sentido algum, a questão do que é o ser e do que é substância das coisas nos atordoa, porque, a se somar aos argumentos anteriores, absurdos resultados decorrerão do ponto de vista de um exame de geração e destruição. Com efeito, parece que, se a substância, não tendo existido antes, existisse agora, ou tendo existido antes, não existisse substancialmente, sofre essas mudanças no processo de geração e destruição. Mas pontos, linhas e superfícies, embora existam em um tempo e não em outro, não podem ser gerados ou destruídos no processo do ser. Pois sempre que os corpos são unidos ou divididos, no momento em que estão unidos, uma superfície é instantaneamente produzida, e no momento em que são divididos, duas. Assim, quando os corpos são combinados, a superfície não existe, mas pereceu, deixou de ser. E quando são divididos, existem superfícies que não existiam antes. Está claro que o ponto indivisível jamais é dividido em dois. E se são gerados e destruídos, de que são gerados? Algo bastante análogo ocorre com o momento presente no tempo, que também não pode ser gerado, vir a ser, e destruído, deixar de ser. Entretanto, parece sempre ser diferente.
o que demonstra que não é uma substância. E, evidentemente, ocorre o mesmo com pontos, linhas e superfícies, uma vez ser idêntico o argumento. São todos analogamente limites ou divisões. Sexto, em geral, seria de se indagar a razão de buscarmos outras coisas além das coisas sensíveis e os intermediários, por exemplo, pelas formas que nós platônicos supomos. Se é pela razão de que os objetos das matemáticas, embora difiram das coisas de nosso mundo em outro aspecto, a elas se assemelham por serem uma pluralidade de objetos de forma similar, de sorte que seus princípios não podem ser numericamente determinados, tal como os princípios de toda a linguagem em nosso mundo são determinados não em número, mas em espécie, ao menos que se tome essa ou aquela sílaba ou som particular, uma vez que os princípios destes são determinados também numericamente e similarmente com os intermediários, pois também no caso deles há uma infinidade de objetos de forma semelhante, então, se não há um outro conjunto de objetos além dos objetos sensíveis e matemáticos, como dizem serem as formas, não há substância singular tanto em espécie como numericamente. Nem são os princípios das coisas determinados numericamente, mas apenas em espécie. Desse modo, se assim o é necessariamente, é igualmente necessário, devido a essa razão, que as formas sejam postuladas, isto porque, mesmo que seus adeptos não expressem sua teoria adequadamente, ainda assim é o que procuram expressar, e é forçoso que sustentem as formas com fundamento de que cada uma delas é uma substância, e nenhuma delas existe por acidente. Por outro lado, se nos dispomos a supor a existência das formas e que os primeiros princípios são numericamente unos, mas não do ponto de vista da espécie, as consequências impossíveis às quais já nos referimos se seguirão necessariamente. Estreitamente ligado a essas questões está o problema de os elementos existirem potencialmente ou em algum outro sentido. Se, em algum outro sentido, haverá alguma coisa anterior aos primeiros princípios, uma vez que a potência é anterior à causa atual, e o potencial não precisa necessariamente sempre se tornar atual. Por outro lado, se os elementos existem potencialmente, é possível que o nada exista, pois mesmo aquilo que ainda não existe é capaz de existir. Aquilo que não existe pode vir a ser, mas nada que é incapaz de existir vem a ser. Além dos problemas citados anteriormente a respeito dos primeiros princípios, temos igualmente que levantar a questão de se são universais, ou, tais como descrevemos, serem os particulares. Se são universais, não há substâncias, pois nenhum termo comum denota uma coisa individual, mas sim um tipo, e a substância é algo individual. Mas se o predicado comum fosse postulado como uma coisa individual, Sócrates seria diversos seres, ele próprio, ser humano e animal, isto é, se cada predicado denotar uma coisa particular. São, portanto, essas as consequências se os princípios forem universais. Se não forem universais, mas possuírem a natureza dos particulares, serão incognoscíveis, pois todo conhecimento é universal. Consequentemente, deverão haver outros princípios universalmente predicados, anteriores aos primeiros princípios, para que tenhamos qualquer conhecimento deles.